Olá, no vídeo de hoje... Sim, vou iniciar a série Pátria Armada, para que possamos lembrar que durante a história o brasileiro pegou sim em armas, que isto não é errado, não é vergonha, pelo contrário faz parte da evolução natural da sociedade e principalmente debater que não importa para qual lado você torça, não importa em quem você coloca o carimbo de opressor ou de oprimido. A história mundial conta que quem está mais preparado e mais armado vence. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma, e se possuir razão vencesse alguma briga, nerd não apanharia na escola. Hoje faremos um breve apanhado dos momentos da história onde o povo brasileiro pegou em armas. Não entrarei na seara ideológica, como muito historiador que participou da minha pesquisa. Nossa, é difícil, hein, gente? Mas simplesmente quero mostrar que estratégia, armamento e força foi o que fizeram grupos vencerem as suas pelejas. Não importando suas motivações, sua moral e muito menos o que você pensa sobre eles. Fora algumas novelinhas que focam mais nos romances do que nas situações propriamente ditas. E de alguns filmes muito chatos que retratam a nossa história. Tipo Tarcísio Meira como Dom Pedro I. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. A maior parte de filmes que temos de guerras antigas, de independências, de conflitos internos, se tratam de situações de países estrangeiros e mais comum dos Estados Unidos. É ou não é? Através de desenhos de filmes, os senhores já devem ter ouvido falar de David Crockett, Daniel Boone. Daniel Boone was a man, yes, a big man, and he fought for America to make all Americans free. Sim, existem filmes, existem séries. Eram desbravadores do século XVI, XVII, heróis americanos que povoam nossa TV. Enquanto nós temos em paralelo os nossos bandeirantes. Ah, Marco, mas os bandeirantes eram escravagistas e assassinos. O mundo nessa época era escravagista e assassino. Ah, mas não vamos citar os bandeirantes porque eles caçavam e escravizavam índios. Alguém já ouviu falar dos Apaches, dos Cheyennes e outros índios norte-americanos? O mundo é mundo, só que temos a mania de cultuar a cultura do outro, não a nossa. Bandeirantes eram os paulistas descalços e que mal falavam o português, a língua vigente era o tupi. Saíam pelo meio do mato e olha que era mato mesmo, não é aquela praça onde você vai no final de semana. Era aquela mata fechada mesmo, onde se preferia andar de canoa, porque o rio é o local mais aberto da floresta, onde você consegue ter pelo menos 1 metro quadrado sem uma árvore na tua frente. Acompanhados de índios, de mamelucos, portando um arcabuz. Esse é o assunto principal, que arma que a gente usava aqui, né? Arcabuz é uma arma antiga de um tiro só, aquela história de pólvora, chuchadinha, uma brasa e o disparo. O arcabuz é interessante porque basicamente ele é um canhão que precisa de pólvora. Usavam sim munição, as esferas de metal, mas devido à boca larga, qualquer coisa que você colocasse ali era disparada. Era comum o uso de pedregulhos, pregos, vidro ou que tivessem à mão. Pia da cozinha, um frango, outro bandeirante, vai saber. Mas mesmo assim merecíamos filmes melhores sobre os nossos quase mosqueteiros, quase. Temos um filme muito bacana que chama-se O Patriota, de Mel Gibson. Numa América do Norte tomada por ingleses, um homem branco usa de técnicas indígenas e de guerrilha para afastar e causar muitos problemas para as tropas inglesas. Tem tiro, tem machado, tem correria, tem briga no mato, tudo que um filme de ação merece. Só na dublagem a gente podia ter mudado o nome do personagem para Batias de Albuquerque. Poderíamos ter colocado a cena na capitania de Pernambuco na metade do século XVII. Sim, técnicas indígenas e de guerrilha. Para dar trabalho aos holandeses.
Sim, a Holanda já teve presença marcante no Brasil. Conflitos, guerras e nós os expulsamos. Ah, Marco, mas eram os portugueses. Ah, pro inferno, nós somos uma mistura. Nós somos índios, somos negros, somos portugueses, somos italianos, espanhóis, somos uma mistura. E negar qualquer uma dessas etnias, raças ou nacionalidades é negar a sua mistura. Expulsamos sim os holandeses. A Batalha dos Guaporés, batalha com mosquetes, pistolas, alabardas, cavalaria, ferramentas agrícolas, gente de armadura, gente descalça, branco, negro, índio, mameluco, mulato, europeus. Fórmula mais do que necessária para se fazer um belo filme, para cultuar um pouco a nossa alma guerreira. Lembrando que guerreiro não precisa ser violento. A alma de quem luta pelo que quer, de quem briga, de quem põe a sua vida em risco e não simplesmente o seu textão em risco. Outro exemplo é a Revolução Farroupilha, que vemos brevemente na escola. Farroupilha é a nossa primeira tentativa de separatismo. O melhor registro que consegui sobre as armas da época foi num vídeo em espanhol, onde mostra os improvisos, mostra as boleadeiras, mostra que armas já ultrapassadas na época eram encontradas no campo de batalha. Não foi fácil arrumar material de qualidade a respeito. Ah, Marco, mas tem alguns filmes feitos? Realmente tem. Nós temos já no século XIX a Batalha de Canudos, que ficou famosa e que teve filme sim. Mas olha a capa do filme. Um filme que envolve religião, política, miséria, e a capa do filme é uma atriz global com decote. Uma guerra um pouco mais moderna, já existiam armas municiadas de forma mais parecida com as que a gente usa hoje, mas uma guerra ainda feita muito no corpo a corpo. Há muita coisa interessante a ser dita sobre as estratégias de Canudo, nós faremos. E não só ficar discutindo se era a república contra a monarquia, a civilização contra um doido religioso ou uma sociedade opressora contra o oprimido. Tem muito a ser discutido aí do que os caminhos históricos que interessam a cada grupo. E chegamos a algo mais moderno, que é o nosso século XX. Tivemos nossos cowboys. Apesar da nossa TV lotada de vaqueiros norte-americanos cuidando da sua vida num local árido, sem lei, contra índios, contra bandidos e às vezes até contra tropas do governo, aqui no Brasil tivemos o cangaço, que independente de qualquer vertente moral que você defenda, era exatamente isso. Vaqueiros, funcionários de grandes fazendas, pessoas sem muito rumo na vida que caem numa espécie de banditismo. Alguns vão citar que eram heróis, pois eram oprimidos, deslocados, pessoas que se rebelaram. Outros que não, que eles assaltavam lojas, cidades, matavam pessoas e qualquer outro tipo de barbárie que era comum na época, tanto de quem estava ao lado da lei como de quem não estava. Lembrando que o bando de Lampião no final foi decapitado e suas cabeças ficaram expostas oficialmente, existe foto a respeito. Eram tempos diferentes. Fuzis Mauser, revólveres e até metralhadoras já faziam parte dos arsenais nessa época. Um verdadeiro velho oeste, na verdade, um velho norte e nordeste brasileiro, que no máximo é contado em novela, não é uma vergonha? Quanta história podia ser contada ali, né? Um pouco mais pra frente, a Revolução de 32 em São Paulo. Fora o bairrismo de quem estava certo, quem estava errado, na Revolução de 32 ocorreu o primeiro combate aéreo na América Latina. O primeiro combate aéreo. Pelo que eu li, inclusive foi esse uso do avião em guerra que fez com que Santos Dumont tirasse a própria vida. Eu sempre ouvi isso, Santos Dumont tirou a própria vida porque não queria o seu avião na guerra. Ele viu no seu país, ele viu isso ocorrendo em São Paulo. Novamente, independente de para quem você torceu nessa revolução, São Paulo sitiada e cercada criava armas. Tínhamos trens blindados, canhões feitos com sucata, contrabando de armas, um estado temporário no Mato Grosso, antes da divisão Mato Grosso do Norte e do Sul. Pano de fundo fantástico para qualquer história que pudesse enobrecer o que a gente tem de melhor. Para que pudesse trazer aos olhos o brasileiro que luta, o brasileiro que faz acontecer, o brasileiro que não baixa a cabeça. Vou tratar das estratégias e até de algumas motivações de cada época, principalmente para mostrar que não importa o lado que ganhou. A vitória vem pelo seu volume de exército, de armas e conhecimento sobre batalha. Por mais que a sociedade moderna compreenda e repudie a violência, temos que entender que a história do mundo foi criada sobre guerras. Fossem elas em florestas, desertos,
ou mesmo no mar. Nenhum país sobreviveu ao outro sem estar armado. Escravidão já foi normal na história mundial. Europeus, asiáticos, Oriente Médio, África. Só não tinha escravidão na Antártida. Mesmo assim, porque a gente não estudou direito os pinguins ainda. Sou Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma, que percebeu sim a dificuldade de conseguir fatos históricos nesse país. País que queima museu não vai ter memória. Sou grato pela participação e paciência dos senhores, espero que gostem dessa série. Vou continuar com as lives aqui do canal, só vou organizar melhor. Obrigado pela participação e paciência dos senhores e até a próxima sexta-feira. Até lá.